Bom, boa tarde a todos. Vamos então dar início aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores da Sociedade Empresária Agro Lavoura, Comércio e Produtos Agropecuários Limitada, cuja recuperação judicial tramita sob o número 5002-36997-2021-8240066, perante a Vara Regional de Falências, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca de Concórdia, Santa Catarina. Eu declaro encerrada a lista de presença às 14h05, a qual fará parte integrante da ata desta Assembleia. Eu declaro, então, abertos os trabalhos que têm como ordem do dia a deliberação sobre o modificativo ao plano de recuperação judicial, que foi apresentado pela recuperanda no evento 666 dos autos, e em caso de rejeição desse modificativo, a deliberação quanto à convolução da recuperação judicial e falência na forma do artigo 73, inciso 1, da Lei 1101 de 2005, conforme constou no edital disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônica em 8 de novembro de 2024 e também disponibilizado no site da Administração Judicial em cumprimento ao artigo 36 da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Neste caso aqui, como estamos tratando de modificativo ao plano, só tem direito a participar da Assembleia aqueles credores que serão afetados pela modificação do plano, então são somente os credores das classes 2, 3 e 4, uma vez que não há previsão de alteração das condições de pagamento da classe 1. No âmbito das formalidades desta Assembleia, eu convido a doutora Aline Gonçalves, representante do Banco do Brasil, para nos auxiliar na data de hoje como secretária. Eu pedirei à doutora Aline que, ao final dos trabalhos, realize a leitura da ata que será lavrada pela nossa equipe, ficando à vontade para sugerir quaisquer alterações que entenda pertinentes. Eu registro aqui que a recuperanda estará representada neste ato pelo seu sócio administrador, senhor Gisélio Domingos, e também pela sua advogada, a doutora Adriana Duzic Ângelo, na pessoa de quem cumprimento todos os demais presentes. Quanto aos credores que assinarão a ata desta Assembleia, foram designados o Banco do Brasil, a For Chemical Agrociência Limitada e a Turim Insumos e Cereais Limitada. Os senhores deverão permanecer aqui no ambiente da Assembleia até o final dos trabalhos e receberão um link do ClickSign para proceder à assinatura eletrônica da ata e, após a confirmação da assinatura pela nossa equipe, estarão liberados. Tivemos um problema técnico na transmissão desta Assembleia pelo YouTube, então estamos realizando a gravação do ato e posteriormente disponibilizaremos o vídeo na plataforma YouTube e o link na petição de juntada da ata aos autos da recuperação judicial. Eu relembro a todos que houve pedido de cancelamento desta Assembleia pela devedora no evento 733 dos autos da recuperação judicial, porém, em recente despacho proferido no evento 742, o juízo entendeu por manter este ato que está sendo realizado na data de hoje. Estamos em Assembleia em segunda convocação, portanto, a instalação independe da quantidade de credores presentes, mas, de qualquer maneira, nós projetaremos em tela os percentuais de credores presentes para conhecimento de todos. Nós temos, já vai aparecer em tela para vocês, mas nós temos um credor na classe 2, que representa 100% dos créditos desta classe, 3 credores na classe 3, representando 42,54% dos créditos, e um credor na classe 4, representando 73,25% dos créditos desta classe. Então, este é o quórum que vai deliberar acerca da ordem do dia. Desde logo eu passo a palavra à doutora Adriana, representante da recuperanda, para a exposição acerca do modificativo ao plano de recuperação judicial e os encaminhamentos da Assembleia de hoje. Boa tarde a todos. Obrigada, Luiz, na pessoa dele, cumprimento toda a equipe da administração judicial. Boa tarde a todos os credores. Agradecemos desde já a presença de todos aqui. E como o Luiz Renato comentou, ontem houve uma decisão no processo de recuperação judicial, impulsionada por um pedido da recuperanda, feito na semana passada, a respeito do cancelamento desta Assembleia Geral de Credores, em virtude do motivo de haver um interessado para a compra direta da UPI, que já tinha previsão no plano. Subsidiariamente, então, depois até de conversarmos em uma reunião também com a equipe da administração judicial, fizemos um pedido subsidiário de que, então, não sendo o caso da magistrada
entender pelo acolhimento do cancelamento da Assembleia ou da venda direta, que fosse, então, possibilitado a realização do ativo na modalidade do Startling Horse. O que foi apoiado pela manifestação da administração judicial, foi acolhido pela doutora Aline, juíza do processo ali, determinando, contudo, que esse conclave aqui tivesse a sua continuidade, né? Mas, diante dessa decisão, a Recuperando entende que a deliberação por parte dessa Assembleia, desse conclave aqui de credores, neste momento, seria prematuro sobre a modificação do plano, porque primeiro precisamos, então, instrumentalizar todo e dar todos os andamentos necessários para que sejam feitas, cumpridas ali a decisão da doutora Aline, que é, então, prosseguir ali com a republicação ou a publicação de um novo edital nos termos da decisão. Então, em virtude disso, a Recuperanda gostaria de que fosse colocado a deliberação por esses motivos da suspensão da Assembleia e o retorno das atividades para o momento posterior da realização desse ativo, para que então a gente possa discutir em conjunto aqui o destino do produto, né, da realização dessa UPI aí, e o plano ele vai precisar ser de fato alterado ou se as condições de pagamento já aprovada pelos senhores aqui, os credores representando, se mantêm rígidas conforme já havia sido homologado. Perfeito, obrigado, doutora Adriana. Então, a Recuperando, ela propõe a suspensão da presente Assembleia para sua retomada após a data da realização do leilão, né, da UPI, né, tendo em vista que já há uma proposta vinculante apresentada, né, com a modalidade de Stalking Horse, que seria uma proposta âncora que garantiria a venda do ativo por um preço mínimo estabelecido. Na ótica da administração judicial, é prudente a suspensão dos trabalhos da Assembleia por esse motivo, porque, no caso de sucesso na venda do bem, será possível implementar as condições de pagamento originariamente previstas em benefício dos credores com o pagamento dos créditos sujeitos à recuperação judicial na forma que foi pactuada. Nós temos, quanto à data para continuidade, nós temos a informação ainda não oficializada nos autos, mas informalmente em contato com a leiloeira, obtivemos a informação de que a previsão de realização do leilão é até o dia 12 de março de 2025. Então, a administração judicial proporia, até para que a gente não tenha um retorno antes de realizar o leilão, porque daí não adiantará nada, né? Conforme referiu a Recuperanda, a ideia é que se possa, ao menos, tentar implementar a venda antes de modificar o plano de recuperação judicial. Então, a administração proporia a retomada dos trabalhos no dia 17 de março de 2025, porque realizado o leilão dia 12, no dia 17 já teria transcorrido o prazo de 48 horas para eventuais impugnações ao resultado do leilão, e daí voltaríamos à Assembleia com um resultado da venda, acaso efetivamente realizada, para que os credores daí possam deliberar, né? Já existirá uma realidade, né? Um pagamento feito para que os credores possam ter um melhor norte em relação ao pagamento dos seus créditos. De qualquer maneira, eu vou abrir a palavra aos credores para que se manifestem acerca da proposição da Recuperanda e formulem eventuais questionamentos acerca de procedimentos ou acerca da pretensão aí de modificação do plano. Minha parte, eu concordo com a suspensão até 17/3, representando Turim Insumos. Tá, na sequência, nós vamos votar. A ideia agora não é externar efetivamente a manifestação de vontade apenas, mas eventuais manifestações ou questionamentos. A coleta dos votos faremos daí na sequência, mas de qualquer maneira já registraremos a posição da Turim. Eu vejo que a doutora Aline, representante do Banco do Brasil, tem a mão levantada, tem a palavra.
Olá, boa tarde. Eu Boa tarde, doutor. queria pedir um esclarecimento adicional para a recuperanda, que eu estava aqui com uma autorização prévia para suspensão por 30 dias. Mas agora que o doutor Lee já colocou como sugestão a continuidade da GC no dia 17, após o leilão, que vai acontecer no dia 12 de março. Então, a gente está falando aí quase 2 meses. E eu preciso saber que o aditivo que está protocolado nos autos prevê uma carência de 18 meses para pagamento. Uma vez efetuado, concretizada a venda no leilão, o pagamento aos credores ainda será efetuado dentro desse prazo de 18 meses ou o pagamento será feito num prazo menor? Oi, doutora Aline, boa tarde. Boa tarde, Agradeço, doutora. agradeço a pergunta. Na verdade, assim, a ideia da empresa é resolver o mais rápido possível. Os 18 meses nem foi pelo escritório aqui, né? Hoje nós somos os novos patrocinadores desse processo, aí apoiando a Agrolavoura nesse projeto de reestruturação. Na época não se tinha necessariamente um período necessário para a realização, o período que se levaria. Então, acabou se solicitando um período mais longo. Mas, sim, o compromisso da Recuperando é tão logo consigamos realizar esse ativo que já sejam feitos os pagamentos aos credores. Então, é uma resposta de sim e não, como bom advogado, né? Porque a empresa não tem a pretensão, a intenção de alterar o prazo de pagamento, o prazo de carência, dos termos que já foram acordados. Seria mais ou menos para um pagamento imediato, tá? Só nós precisaríamos ver como isso iria se desenrolar quando nós conversamos mais cedo, né? Eu também, só para ficar assim, claro a todos, né? Nós tínhamos conversado, eu tinha externalizado que nós pediríamos os 30 dias, pedimos o apoio do Banco do Brasil, então acho que por isso a dúvida e as palavras da doutora Aline. Mas aí, minutinhos antes de nós entrarmos aqui, fomos contatados pela administração judicial, que, como o Luiz Renato bem salientou, pela uma informação extra autos que eles já conversaram com a leiloeira, que nós também não estávamos sabendo, soubemos há pouco, o leilão, então, ele encerraria dia 12, teria as 48 horas e aí evitaria que nós nos reuníssemos, eventual deliberação antes, né, retomada dos trabalhos antes, evitaria que nós nos reuníssemos para daqui a pouco estressar alguma relação sem que tivesse se perfectibilizado todos os atos que nós precisamos para dar continuidade. Então, só por esse fato aí da agenda da leiloeira que a administração acabou pedindo assim que o prazo fosse além, com o qual nós concordamos, porque entendemos que é plausível para não nos reunirmos e ficarmos aqui falando sobre nada, né? Mas de uma forma mais objetiva, então, a pretensão da empresa não é de lá por 18 meses o prazo de carência, e sim trazer aqui um pagamento mais imediato assim que se realize a venda da UPI. Se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição. Mas, doutora, desculpa, eu ainda estou com uma dúvida, eu peço desculpas novamente. Se está previsto o leilão, já tem uma proposta firme para aquisição desse imóvel para dia 12 de março. Qual que é o prazo que está sendo negociado para que o adquirente faça o pagamento do imóvel, da compra, e esse valor seja revertido aos credores? Porque eu tenho uma dificuldade aqui justamente porque é um processo que já tramita há um tempinho, né? E o plano, o aditivo que está lá, coloca uma carência de 18 meses para pagamento. A ideia é a venda do ativo via UPI para liquidação dos credores? Ou com esse recurso a empresa vai pagar somente uma parte? Até porque o imóvel em questão ele é garantia hipotecária em favor do banco. Então, o ativo é um ponto que é bastante sensível internamente. As duas coisas, tá, doutora Aline? A empresa pretende colocar o plano em dia e fazer a quitação da recuperação judicial com o valor do ativo, e o restante vai ser injetado no caixa da empresa para que possa seguir aí desenvolvendo a sua atividade, tá? Lá na petição que nós protocolamos no evento, deixa eu verificar aqui, 733, o anexo 2, ele traz a proposta
do pretendente, né, a aquisição do imóvel ali, e nesta proposta ele já aportaria, inclusive, nos autos do processo, não vai dar tempo de cumprir aquilo ali, mas o cronograma que tínhamos estipulado é que 500 mil reais fossem pagos dentro do processo no dia 7 de fevereiro e 500 mil reais fossem pagos no dia 10 de abril, já. Tá? Então, a gente já tem um aporte aí, em questão de 2 meses, projetado de 1 milhão dentro do processo, que seria utilizado exclusivamente aí para fazer o pagamento dos credores e também ali dos honorários da administração judicial, que não está em pauta, mas faz parte, né, do endividamento da empresa. Então, em virtude do leilão ali, do prazo do leilão ser um pouquinho mais para frente, aí nós teríamos que ajustar, fazer pequenos ajustes nesse pagamento para que não se tenha 18 meses de carência, mas que esse dia 7 de fevereiro, que seria o primeiro aporte, ali, o primeiro pagamento dos 500 mil, também não fique para dezembro, mas que tão logo assim homologado o leilão se tenha 10, 15, 20 dias ali no máximo, para que o comprador possa depositar no processo e fazer todo esse rateio aí com os credores. Ok, entendido. Certo. Mais algum credor deseja se manifestar, formular algum questionamento? Não havendo, então, nós vamos adotar a sistemática aqui, observando a ordem do dia. Então, nós vamos, na verdade, primeiro colocar em deliberação a suspensão da Assembleia, pelo prazo inicialmente sugerido pela administração judicial. Se, eventualmente, o prazo sugerido pela sua extensão for um impeditivo à aprovação, como já antecipou a doutora Aline, que já tinha a autorização para aprovação de 30 dias, aí podemos colocar em deliberação suspensão por 30 dias, mas já antecipando aqui que possivelmente, pela data sugerida para a realização do leilão, em 30 dias voltaremos aqui para a nova suspensão, possivelmente. Então, acaso também rejeitada essa proposta, e deliberaremos o modificativo e, por fim, acaso ainda assim rejeitado o modificativo, aí deliberaremos acerca do último tópico da ordem do dia, a questionar os credores se há ou não interesse na eventual convolução em falência. Antes da votação, e doutora Aline com a palavra de novo. Doutor Luiz, eu peço, até em respeito aos demais credores que estão aqui na Assembleia, eu solicitei uma pauta com o meu comitê para deliberar sobre os pontos que foram apresentados, mas eu ainda não consegui esse contato. Caso haja interesse, seja possível, um intervalo de 30 minutos para que eu acione o meu comitê e a gente coloca em votação uma data só para não ter várias votações, se for possível. Não tenho garantia de que eu vou ter aprovação da suspensão, mas que aí pelo menos eu já chego, a gente já tem uma posição final dos comitê do banco aqui. Perfeito, doutora Aline. Então vamos suspender sim por 30 minutos e daí voltamos aí com mais certeza sobre a data que deliberaremos para a suspensão. Então, 14h25, vamos arredondar aqui, vamos suspender a Assembleia então até às 15 e retornamos às 15 horas. Doutora Aline, se conseguir antes, daí pode nos avisar que a gente chama os demais credores. Ok, eu aviso aqui pelo chat, doutor. Okay. Muito obrigada. Obrigado, nos vemos às 15.
Senhores, retornando aqui, peço que todos confirmem aqui abrindo suas câmeras que já estão nos ouvindo novamente. Agradeço aí a doutora Aline por conseguir um retorno antecipado aqui para a nossa assembleia. Doutora Aline, então, se já quiser antecipar qual foi a posição, se poderemos seguir com a suspensão, com a votação de suspensão e qual data, já tem a palavra. Pelo Banco do Brasil, doutor, eu tenho aqui autorização para apoiar a suspensão para o dia 17 de março, conforme foi colocado. Tá, perfeito. Então, nós não precisamos colocar em votação uma suspensão anterior, conforme eu referi, né? Não seria produtivo aí retomarmos a Assembleia antes da data do leilão. Então, seguindo do ponto onde paramos aqui antes dessa suspensão rápida, vamos colocar em deliberação a suspensão dos trabalhos desta Assembleia para sua retomada no dia 17 de março de 2025, às 14 horas, com credenciamento a partir das 13, nesta mesma plataforma virtual acessível pelo link de acesso utilizado para a data de hoje. Os credores aqui presentes, em sessão de instalação, é que terão direito a votar na sessão de continuidade da Assembleia. Nosso procedimento de votação será oral. A Patrícia chamará cada um dos procuradores aqui presentes para que profiram o seu voto. Para maior clareza no registro do voto, eu peço que aqueles que concordam com a suspensão proposta profiram o voto sim, aqueles que discordam profiram o voto não, podendo ainda se absterem da opção de voto, e pode sim que sua posição não vai influenciar no resultado da votação. Então, Patrícia, com a palavra para início da votação. Ok, vamos iniciar aqui. Por favor, seu voto, doutora Aline. Banco do Brasil vota favorável à suspensão. Ok, obrigada. Doutora Cristiane. Tá sem áudio, doutora. Pela empresa Maioli Comércio e o Ulisses, vota favorável à suspensão. Ok, obrigada. Nada. Doutor Marcelo. A empresa Turim Insumos e Cereais vota favorável à suspensão. Ok. E o doutor Tiago. Pela empresa For Chemical Agrociência Limitada, vota favorável à suspensão. Ok, obrigada. Todos foram chamados. Bom, senhores, então, apenas proferidos votos sim, está aprovada por unanimidade de votos a suspensão dos trabalhos da Assembleia para continuidade no dia 17 de março de 2025, nesta mesma plataforma virtual, acessível pelo mesmo link. Nós concluiremos em alguns minutos a lavratura da ata desta Assembleia. Na sequência, eu pedirei que a doutora Aline realize a sua leitura, e após a leitura e aprovação da ata, estará encerrada a sessão de Assembleia de hoje, suspensa para continuidade no dia 17 de março, e disponibilizaremos a ata, bem como o link da gravação desta Assembleia nos autos da recuperação judicial em até 48 horas a contar do encerramento desta Assembleia. Já temos a ata pronta, então, Patrícia, por favor, pode espelhá-la em tela para a leitura da doutora Aline. Posso começar? Com a palavra, doutora Aline. Aos 22 dias do mês de janeiro do ano de 2025, em ambiente virtual, por meio da plataforma Zoom, a administração judicial, neste ato representada pelo advogado Luiz Renato Barreto Gomes, OAB Paraná número 66131, nomeada e compromissada nos autos da recuperação judicial número 500236997-2021, 8240066, requerida pela Sociedade Empresária Agrolavoura Comércio de Produtos Agropecuários perante a Vara Regional
de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca de Concórdia, Santa Catarina, declarou encerrada a lista de presentes às 4h05, a qual passa a fazer parte integrante desta ata. Na condição de presidente, o representante da administração judicial declarou abertos trabalhos, tendo como ordem do dia a deliberação sobre o modificativo ao plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda, evento 666 dos autos, e, em caso de rejeição do instrumento, a deliberação quanto à convolução da recuperação judicial em falência, na forma do artigo 73, primeiro da Lei 11.101 de 2005, tudo conforme edital disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico de 8/11/2024. Ainda, em atenção às inovações legislativas trazidas pela Lei 14.112 de 2020, o edital de convocação foi disponibilizado no sítio eletrônico da Administração Judicial, conforme determina o artigo 36 da Lei 11.101 de 2005. Após, esclareceu o presidente do encontro assemblear que somente terão sua presença e seu voto computado os credores das classes 2, 3 e 4, eis que as alterações constantes do modificativo ao plano restringem-se às condições de pagamento dessas classes. Foi designada a senhora Aline Gonçalves, representante do Banco do Brasil S.A., como secretária, a quem incumbe a leitura da ata ao final dos trabalhos. A recuperanda está representada neste ato pelo sócio administrador Gisélio Domingos e pela advogada doutora Adriana Duschi Ângelo, OABRS 88210. Ato contínuo, o representante da administração judicial solicitou aos representantes dos credores Banco do Brasil S.A., Forchemical Agrociência Limitada, Turim Insumos e Cereais que permaneçam até o final da Assembleia, a fim de assinarem eletronicamente a ata em atenção ao disposto do parágrafo 7º do artigo 37 da LRF. Feitos os esclarecimentos iniciais, o representante da administração judicial agradeceu a presença de todos e informou aos presentes que o conclave estava sendo gravado, a qual será disponibilizado aos interessados no canal da administração judicial do YouTube. Outro sim, relembrou o presidente do encontro que foi indeferido o pedido de cancelamento da Assembleia Geral de Credores formulado pela devedora ao evento 733, pelo juízo recuperacional por meio do despacho do evento 742. Por se tratar de segunda convocação, a administração judicial declarou instalada a Assembleia Geral de Credores, independentemente do quórum. De qualquer forma, examinando a lista de presentes, foi observado o seguinte quórum: não há credores da classe 1, credores da classe 2, um credor representando 100% da classe, credores da classe 3, 3 credores representando 42,54% dos créditos e um credor na classe 4 representando 73,25% dos créditos da classe. De imediato, foi passada a palavra ao representante da recuperanda, que discorreu sobre o andamento do feito recuperatório, frisando ter sido encontrado interessado na compra direta da UPI Agrolavoura, considerando o entendimento do juízo recuperacional para adotar a proposta de compra direta como stalking horse do leilão a ser realizado para a alienação da UPI. Ponderou pela necessidade da suspensão dos trabalhos assembleares até momento posterior à segunda convocação do certame. Com a palavra, o representante da administração judicial consignou que, em contato com a leiloeira, foi informada a previsão de realização da segunda convocação do leilão até 12 de março de 2025, pelo que sugeriu a retomada dos trabalhos em 17 de março de 2025, quando já teria transcorrido o prazo de 48 horas para a apresentação das impugnações ao resultado do processo competitivo. No mais, registrou que a retomada dos trabalhos na data do dia 17 de março de 2025 estaria de acordo com o prazo máximo de 90 dias da suspensão da Assembleia Geral de Credores, prevista no artigo 56, parágrafo 9 da LRF. Ato subsequente, foi oportunizado aos credores fazerem uso da palavra. Pela senhora Aline Gonçalves, representante do Banco do Brasil, solicitou que fosse esclarecido o prazo para pagamento dos credores após a realização do aditivo em leilão. Em resposta, a representante da recuperanda ponderou que o prazo de 18 meses tem o D 2 vezes aqui.
prazo de 18 meses previstos pelo modificativo do evento 666 foi proposto pelos antigos procuradores da devedora, quando ainda não se havia uma previsão de venda da UPI. Nesse sentido, assentou que, tão logo realizado o ativo, pretende dar início aos pagamentos aos credores. Ainda, a senhora Aline Gonçalves, representante do banco, solicitou que fosse esclarecido se há uma perspectiva de prazo para depósito do valor da arrematação com base na proposta vinculante apresentada. Pela representante da devedora, foi esclarecido que a proposta de aquisição do imóvel foi juntada ao evento 733 dos autos. Ainda que não seja mais possível cumprir os prazos nela previstos, garantiu que o aporte dos recursos não deverá ser alterado significativamente, ponderando pela possibilidade de depósito do valor de entrada em um prazo de 10 a 15 dias contados do resultado do leilão. A Assembleia foi suspensa por 15 minutos para deliberação interna pelo Banco do Brasil. Não havendo outras questões impeditivas, o pedido de suspensão foi colocado em votação na forma dos artigos 38 e 42, ambos da LRF, por não se tratar de deliberação sobre o plano de recuperação judicial. Passada a votação, esta se deu de maneira separada, com cada credor exercendo seu direito de voto de forma oral e através da plataforma eletrônica. Encerrada a votação, o pedido de suspensão foi aprovado por 100% dos créditos presentes à Assembleia. Assim, o conclave será retomado em 17 de março de 2025, às 14 horas, através da mesma plataforma virtual. Com a palavra, o representante da administração judicial agradeceu a presença dos credores e encerrou o trabalho. Após a redação da presente ata, informou-se aos credores que a mesma estará disponível em até 48 horas no site www.brizolijapur.com.br. A mesma foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes, a qual vai assinada pelo presidente, pela secretária, pelo representante da recuperanda e por ao menos um membro de cada classe de credores. Obrigado, Presentes. doutora Aline, pela leitura. Questiono se alguém tem alguma consideração a fazer sobre o texto da ata. Não havendo, então eu declaro aprovada a ata desta Assembleia e suspenso os trabalhos para sua retomada no dia 17 de março, às 14 horas, nesta mesma plataforma virtual, acessível pelo mesmo link de acesso. Eu peço que os credores que foram nominados no início, que eu repetirei agora, permaneçam aqui no ambiente virtual da Assembleia até que a nossa equipe confirme as suas assinaturas eletrônicas na ata. São os representantes do Banco do Brasil, da For Chemical Agrociência Limitada, Turim Insumos e Cereais Limitada e também da Maioli Comércio Limitada. Os senhores receberão nos seus e-mails em alguns instantes um e-mail do ClickSign. Deverão seguir as instruções em tela para a assinatura da ata. Tão logo assinada, a Patrícia confirmará que a assinatura foi recebida e liberará os senhores desta Assembleia. Bom, eu me despeço por aqui, desejando a todos um bom resto de semana e nos vemos então na próxima sessão de Assembleia. Boa tarde a todos. O documento foi enviado para vocês assinarem, tá? Podem conferir as caixas. Doutora Adriana, já recebi sua assinatura, tá? Obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde também. Doutor Tiago, também já recebi a sua assinatura.
Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Doutor Marcelo, também já recebi a sua assinatura. Tá bom. Obrigado, boa tarde. Obrigada também, boa tarde para a senhora. Doutora Aline, já confirmei aqui a sua assinatura também. Obrigada. E doutora Cristiane, também já confirmei sua assinatura. Muito obrigada, tá? Certo, obrigada a você. Boa tarde, até mais. Boa tarde.